Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, na aula 2 de hoje, a gente vai ver o texto complementar do livro falando sobre hipertensão arterial e a gente vai corrigir os exercícios do livro, conforme prometido na semana passada, tá bom? Peguem o livro de vocês, corrijam, se tiver errado, apaguem, coloquem a resposta certa, a resposta proposta do livro, do material didático, vejam tudo bonitinho, anotem as dúvidas para depois a gente tirando aos poucos, tá? Depois eu vou postar outro vídeo com a correção dos exercícios em folha que eu vou mandar para vocês. Um grande beijo e bons estudos! Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma leitura sobre o texto de hipertensão arterial e a correção dos exercícios do livro, tá bom? Então, nesse texto, que está na página 267, a gente vai falar sobre a hipertensão, mas antes de falar, a gente vai relembrar um pouquinho que a pressão arterial ela é a medida da pressão sistólica, ou seja, da contração, né, da artéria, e a pressão diastólica. E aí tem valores que são considerados normais. Então, a hipertensão arterial, ou seja, esse prefixo hiper, significa alto, né, além, muito além. Então, significa que a pressão sistólica e diastólica ela está além do normal, né? Então, os valores da pressão arterial podem variar de uma pessoa para outra, de acordo com o sexo, ou seja, feminino e masculino, a idade, o tamanho do corpo, entre outros fatores. Normalmente, né, para uma pessoa de uma certa idade, né, que não tenha nenhum problema crônico, porque tem toda uma questão, né, de problemas crônicos no organismo, que possam alterar a pressão, uso de medicamentos, enfim. Uma pessoa normal, a pressão arterial ela pode variar entre 12 na sistólica ou 8 na diastólica, tá bom? Ou seja, é essa pressão ou menos do que isso, porque tem pessoas que têm uma pressão um pouco mais baixa e não tem sintoma nenhum, não tem problema nenhum. Aí no texto da página está falando, explicando, né, sobre essa questão da pressão nos adultos, dessa 12 por 8. E na Sociedade de Cardiologia Brasileira, considera que se a pressão é igual ou maior que 14 por 9, a pessoa pode estar com uma pressão que a gente considera pressão alta, né? Ou seja, a pressão arterial maior que o valor que é considerado na normalidade. E a hipertensão é um grande fator de risco para outras doenças cardiovasculares, como no caso de doenças coronarianas, ou seja, aquela parte onde as artérias são entupidas por algum tipo de gordura ou outra coisa devido a outro problema, a obesidade, o fumo, o uso de álcool, enfim, vários fatores, a parte de sedentarismo, ou seja, pessoas que não fazem exercícios físicos com regularidade. Tudo isso pode servir como fator para desencadear esses processos aí da pressão ficar alta, né? No começo pode só variar, ter picos de pressão alta, mas se não tiver uma saúde regrada, uma alimentação, tomar conta do estresse principalmente, exercícios físicos, essa pressão tende a só aumentar. E aí isso pode se tornar um problema crônico. Vamos para a correção dos exercícios, né? Então, nos nossos exercícios, a gente tem na página 270, aqui é para fazer a correlação sobre as células sanguíneas e a sua definição. Então, aqui a porção líquida que apresenta a coloração amarelada, que contém água, gases, hormônios, então é o plasma, né? Representado pelo número 3. Fragmentos celulares responsáveis pela coagulação sanguínea são as plaquetas. Células que participam da defesa do organismo são os leucócitos. E as hemácias que fazem o transporte de gases no organismo. Aqui tem uma fotografia, né, que é uma radiografia, onde tem um marca-passo. Esse marca-passo um aparelho que se usa, ele é acoplado dentro do coração, para que ele possa evitar esse processo, né, esse problema que acontece, que é chamado de arritmia cardíaca. A arritmia, o prefixo a, né, também lembra, vem de negação. A arritmia significa que a pessoa tem batimentos cardíacos irregulares. E isso é perigoso e pode causar problemas para a pessoa. Então, o marca-passo é colocado no coração para que o ritmo cardíaco seja monitorado e seja constante.
qual é a importância de se manter o ritmo cardíaco adequado. Então, o ritmo cardíaco, ele garante que o fluxo sanguíneo seja correto, ou seja, que o fluxo sanguíneo esteja funcionando de uma maneira correta para o organismo, para que chegue sangue em todas as partes dos tecidos, como a gente falou, que é super importante. Também a questão de chegar sangue nos pulmões, de chegar os gases essenciais, os nutrientes. Então, o ritmo cardíaco, ele demanda todo o sangue que chega em todas as células do corpo. Então, é de grande importância que ele seja adequado e regular. E aqui está uma pesquisa onde vocês podem verificar, né, na internet, também tem muita opção sobre isso, sobre a função do marca-passo artificial. Então, aqui também tem uma opção, né, de resposta, de pesquisa, e aí vocês também podem pesquisar ou colocar essa resposta aqui opcional. Já na página 271, a gente tem aqui uma tabela sobre os transplantes de coração no Brasil. Então, a questão dos transplantes é muito importante, né? Hoje em dia está muito comum, existem filas, óbvio, mas tem muita gente que está doando e está se autorizando, né, a ser doador. E aqui tem os números, né? Os anos, conforme vai passando os anos, vocês veem que na tabela vai aumentando os casos de transplante. Isso é devido, óbvio, à informação, campanhas, conscientização, estudo, né? Conhecimento, né? Enfim. Então, aqui a primeira pergunta é: o que você pode dizer sobre a relação entre a quantidade de transplantes no Brasil ao longo dos anos? Então, a resposta é óbvia: aumentou ao longo dos anos, de 1997 até 2015, aumentou gradativamente o número de transplantes no Brasil. Letra B, qual a importância desses dados? Bom, esses dados salvam vidas, né? Então, é importante fazer o monitoramento até para deixar as pessoas que necessitam desse tipo de transplante, que aqui está falando todos os tipos de transplante, né? Não só de coração. E aí você pode ter um panorama, né, da questão de fila, da questão da oportunidade de salvar vidas, né? E na letra C, pede para vocês fazerem o gráfico. Então, quem fez, confere com o que está aqui, porque gráfico é isso, são 2 eixos, vocês tinham que colocar num eixo o número de transplantes e no outro eixo os anos. E só correlacionar os números que estavam aparecendo lá na tabela, tá bom? Isso aqui é questão mais matemática do que de ciências, mas a gente está fazendo uma interdisciplinaridade para vocês verem que o conhecimento é todo único, né? A gente vai usar todas as fases, as partes do conhecimento. E é isso, pessoal. Então, confiram no livro direitinho, vejam se não está faltando nada, corrijam, porque esse conteúdo é muito importante, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente já vai fazer outro conteúdo, a gente já vai corrigir os exercícios da folhinha que eu vou passar para vocês, né? De um conteúdo no Word. E é isso, fiquem com Deus, estudem bastante, essa fase difícil de distanciamento vai passar logo logo, tá bom? Um beijo para todos!